Então, continuando a nossa aula de UTI. Então, estão ouvindo, né? Tá tudo bem? A portaria, né? Para que tudo funcione corretamente, existem as determinações. Então, existe uma portaria do Ministério da Saúde, que trata da Política Nacional de Atenção ao Paciente Crítico, onde ele diz que a terapia intensiva é uma especialidade recente, a implantação nacional foi baseada pelas práticas americanas, a capacitação à tecnologia, a atenção de fornecedores farmacêuticos e de produtos hospitalares. Na UTI tem a questão de lidar com vida e morte, tensão e desconhecimento, muitas vezes medo, culpa, desespero, pacientes, familiares e o que exige? Respeito, compromisso, compreensão, atenção, processo assistencial humanizado e humanizador, né? Então, não só com o paciente, também com o familiar. Para quem nunca viu uma UTI, a UTI ela pode ser dividida em assim, boxes, ó, né? O objetivo dessa portaria, dessa política de atenção ao doente crítico, é a qualificação dos aspectos técnicos, tecnológicos, organizacionais e humanizadores. É um instrumento ordenador e definidor da atenção à saúde, de acordo com a necessidade do usuário, cidadão e paciente. Ele obedece o princípio da integralidade, universalidade e equidade assistencial. O que significa a integralidade? Alguém sabe me dizer? É integral a todos. Não, esse é da equidade que você está falando. Você falou a equidade que é todos, né? Todos têm direito. Esse que você acabou de falar é equidade assistencial. O direito que o rico tem, o pobre também tem. A integralidade é ver o paciente como um todo, né? A gente sabe que as doenças elas não são só físicas. O que é o conceito de saúde? Qual é o conceito? Bem-estar físico e mental, parece. Bem-estar físico, mental e espiritual do paciente. Então, esse é o princípio da integralidade, é ver o paciente como um todo. É um paciente que tem as suas necessidades. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Conheço uma situação X, a paciente é uma paciente que ela hoje tem transtornos depressivos, e os transtornos depressivos dela acabam interferindo na parte física. Antigamente, a gente tratava isso assim, esse fulano ele tem piti. Ele nem tinha doença, mas ficava inventando doença. Hoje, a gente trata com DNV, distúrbio neurovegetativo, né? Que são distúrbios que são ocasionados por problemas psicológicos, né? Aquelas pessoas hipocondríacas. Tem pessoas que tu conta uma tua doença bem que, eu estou passando mal, eu estou com uma doença, estou me sentindo mal, sim, assado, cozido. Ela já pensa que ela tem a tua doença. Entendeu? Então, hoje nós temos uma gama de doenças psiquiátricas que podem afetar a tua parte física. Quer um exemplo? A bulimia, a anorexia, a depressão, são doenças, né, psicológicas que acabam acarretando transtornos físicos. E o princípio da universalidade é que
se eu moro no Pará e eu vou para São Paulo, eu tenho o direito de ser atendido em tudo que é lugar, tá? Tudo bem aí? Então, planejamento e organização de uma UTI. Projetar ou modificar uma UTI não é assim, eu quero que a minha UTI tenha parede rosa porque eu só vou atender mulher. Não, você tem um protocolo que você precisa seguir. Então, tem a norma dos agentes reguladores e a experiência dos profissionais. É um projeto multidisciplinar, ou seja, vários profissionais de várias formações que vão agir ali. A gente precisa avaliar a demanda, os recursos humanos que eu tenho, a disponibilidade de serviços de apoio e o planejamento. Então, as normas para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Condições para internar pacientes críticos, condições para assistência. Eu tenho que ter outra coisa que eu tenho que ter: apoio diagnóstico laboratorial de imagem terapêutico 24 horas. Para que funcione uma UTI, eu preciso ter laboratório 24 horas, eu preciso ter apoio de imagem 24 horas. Tá? Monitoramento e assistência respiratória contínua, assistência nutricional, pacientes em morte encefálica, condições de permitir a retirada de órgãos quando consentida. Nem todo hospital ele faz a parte de transplante de órgãos. Se eu não me engano, em Belém, faz o Offiloyola, o Hospital Belém e o Porto Dias, tá? Porque precisa ter uma equipe que saiba, como eu falei para vocês no início, para que você trabalhe com transplante de órgãos. Não é assim, eu vou fazer um transplante X. Não, não é assim. É preciso normas, como abrir protocolos, né? Aceite da família, tem todo um protocolo por trás, né? Desse transplante de órgãos. Então, nem todo hospital tem essa capacidade, né? De fazer transplante. Então, esses eu sei que fazem. O Offiloyola, Belém e o Porto Dias. Eu não sei se tem outros que fazem, tá? Então, vamos falar de localização da UTI? A localização, uma área geográfica distinta dentro do hospital. Vocês já repararam que na UTI ela tem ela geralmente é afastada, ela não tem fluxo de pessoas andando ali. Por exemplo, em hospitais de grande porte, ela fica situada em determinado espaço do hospital, por exemplo, tem UTI. Eu tenho um hospital que tem 20 andares, geralmente a UTI é no 17º, 18º, ela é separada. O acesso da UTI é controlado, nem todo mundo vai para lá, sem trânsito para os outros departamentos, ela é próxima do elevador, ela tem que estar perto, ela tem que ter um serviço de emergência, ela tem que ter perto do centro cirúrgico, uma unidade de recuperação pós-anestésica, que é uma URPA, laboratório de radiologia e unidades intermediárias de terapia. A Evelyn falou para a gente que ela conhece UTI porque ela fica na farmácia do oncológico infantil. E a UTI ela tem uma farmácia só dela, não é, Evelyn? Sim. A UTI tem uma farmácia dela, tá? No hospital tem as farmácias satélites, né? A farmácia geral, que vai cobrir, né?
o hospital, mas a UTI, para vocês terem uma ideia, ela tem uma farmácia dela para evitar entradas e saídas, tá? Empiricamente, assim, a gente recomenda-se dentro dessa política 10% do número de leitos do hospital, no mínimo 5 leitos, né, sejam para UTI, né? Por exemplo, 5 leitos no hospital com 100 leitos ou mais. Se a gente tiver um hospital com 100 leitos, 10% desse número de leitos tem que ser destinado para a UTI. Se menos de 5 leitos, o que acontece? É o neurose para o hospital. Alguém sabe me dizer por quê? Porque 5 leitos seria oneroso para a UTI? Ter uma UTI com 5 leitos só. Que é muito gasto, professora? Muito gasto. Muito gasto mesmo. Então, não vale a pena. Então, para que uma UTI funcione, eu tenho que ter um número de leitos no hospital que consiga cobrir aquela UTI que eu vou ter. A portaria diz que 6%, mas o ideal é de ter de 8 a 12 leitos por unidade. Se necessário, mais leitos, dividir em subunidades para proporcionar maior eficiência e qualidade da assistência. Foi aquilo que eu falei ainda agorinha. Eu tenho a unidade cardiológica, eu tenho a unidade neurológica, eu tenho a unidade de queimados, né? Ah, professora, todo lugar é assim? Não, mas o correto é, tá bom? O correto é eu ter dentro do hospital as minhas subdivisões. E tem hospital que tem hospital que é só Covid, tem hospital que é cardiológico, e isso melhora a minha assistência. O meu monitoramento não vai ser diferente? Sim? Sim ou não? Sim, professora. Aí, olha só, gente. A área comum, observação contínua dos pacientes. É recomendada a separação dos leitos com divisórias laváveis, proporcionando relativa privacidade aos pacientes. Gente, uma das coisas muito importantes de se observar é a privacidade. Existem UTIs que são separadas por cortinas, outras por boxe, né? Tá aí, vocês podem ver algumas aí, ó. Aqui, ó, exemplo. Mas é a privacidade. Aqui é um anel, ó. Aqui é um anel. Tem anel. Ou quartos fechados assim, ó. Só que aqui são painéis de vidro, ó. Para quê? Para que a gente visualize tudo, né? Sendo que aqui, geralmente, todos eles têm um monitor, e esse monitor, ele tem sinais sonoros. Qualquer intercorrência, ele apita lá no setor de enfermagem, que fica posicionado bem aqui na frente de todos os leitos. Os quartos fechados, eles dão mais privacidade, redução de ruídos, isolamento dos infectados e imunodeprimidos, né? Então, aqui a gente tem os isolamentos. Na unidade mista, UTI com unidade mista significa que eu tenho tanto quarto fechado quanto esses assim abertos, separados pelas cortinas, tá? Área de pacientes, sobrecarga auditiva. Sinais de sistemas chamadas dos pacientes, os alarmes dos equipamentos de monitorização, os telefones. Segundo o Conselho Internacional de Ruído, nas áreas de UTI, a gente tem que ter até 45 decibéis durante o dia, não pode ultrapassar 40 decibéis de noite e não pode ultrapassar 20 decibéis de madrugada.
tá? Que são aqueles ruídos que a gente tem dentro da UTI. Então, tem uma norma que tem que ser obedecida. Porém, observa-se que 50 a 70 decibéis na maioria dos hospitais. O que significa isso? Que é silêncio ou é barulho? Quantos decibéis, professora? 70. É meio barulho, né? É barulho. Mas não era para ter. Era para ter isso aqui, ó. 45 de dia, 40 de noite e 20 de madrugada. Porém, observa-se de 50 a 70 na maioria dos hospitais. O piso e a parede e o teto são materiais que absorvem o ruído, evitam eco, precisa ser assim. A abertura das portas deve ser mínimas para reduzir a transmissão dos sons, né? O posto de enfermagem tem que ser centralizado, tipo assim, ó. Um mínimo 1 para cada 12 leitos, um mínimo de 8 metros quadrados. Ele tem que ter a área destinada ao preparo de medicação, iluminação adequada, energia de emergência, instalação de água fria, balcão, lavabo, estocagem de materiais, medicamentos e soluções e relógio de parede. Hoje ninguém usa relógio no pulso, tá, gente? Todos os relógios são na parede. O posto de enfermagem é o local para registro da equipe, terminais de computador, impressora, registros armazenados em locais facilmente acessados. Apertei. Eita, desculpa aí, gente. Ai, o que foi isso já, gente? Eu apertei sem querer. Bora voltar aqui. Voltou? Não, professor. Peraí. Agora, né? Agora, né? Agora sim, professor. Aí, ó, a gente estava falando aqui, facilmente acessados. A gente tem que ter uma sala de materiais limpos, separadas e suas pias, cobertas com materiais sem emendas ou junções para facilitar a limpeza. Armazena materiais limpos ou esterilizados e roupas limpas. Na sala de materiais sujos, chamada de expurgo, localizado fora da área de circulação da unidade, dispor de uma pia ou tanque, armazenar a roupa suja antes de ser encaminhada para a lavanderia, dispor de mecanismos para descartar materiais contaminados com substâncias e fluidos corporais. E tem que ter recipientes especiais para pérfuro cortante. O banheiro, né, na área de internação, anexo ao quarto de isolamento, conter duchas e chuveiro. A copa é um receptor distribuidor das dietas, tem que ter pia, lixo, geladeira. Na sala de serviços, guarda de materiais, soluções utilizadas na limpeza, desinfecção da unidade, tanque e prateleiras suspensas. A sala de procedimentos especiais, armazenamento de equipamentos, laboratórios, sala de reunião, área de descanso, conforto médico, sala de estudos, recepção da UTI, sala de espera de visitantes, rota de transporte de pacientes. Gente, paciente nunca entra pela porta, nunca sai pela porta que ele entra. São entradas diferentes. Corredores de suprimentos, serviços e secretaria administrativa. Tudo isso dentro de uma UTI. É uma cidade, né, gente? Então, no quarto fechado, que pode ser de adulto ou criança, o mínimo é 12 metros quadrados, 1 metro entre a parede e o leito, exceto a cabeceira.
Então, vocês estão vendo ali, ó, um quarto aqui de UTI só. Aqui uma área coletiva, né? E o isolamento, que é o banheiro lavabo, que é o isolamento, aquele paciente que tem alguma bactéria que precisa ser isolado. Todos os alarmes são interligados ao posto, sala de reunião e sala de descanso dos funcionários. No ambiente organizacional, um ambiente que minimize o estresse do paciente e da equipe, janelas com vista externa, calendários, relógios, rádio, TV, ramal telefone, conforto, privacidade do paciente com persianas, biombos, portas, poltrona para visitas, cor das paredes, proporciona tranquilidade e descanso. Geralmente são cores claras, né? Não são brancas, mas são cores claras. Não tem emenda. Professora, Oi. a Lene está pedindo para a senhora aceitar ela. Eu já aceitou, mas ela só conseguiu entrar naquela hora. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Nem tem o convite, porque ela já... Eu já coloquei ela, mas ela não aparece. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? Não, né? Olha, eu admiti ela. Ela só entrou naquela hora porque ela tem que entrar. Acho que é um problema que dá. Vocês não estão conseguindo ver dessa tela, né? Eu vou mostrar para vocês. Ó, para vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Ela não entra, ó. Só aparece ela ingressando, mas ela não entra. Deve ser ou a internet, os dados móveis dela, ou o Wi-Fi que ela tem que ativar, ou o Wi-Fi ou os dados móveis. Alguém fala aí para ela, mas eu estou gravando a aula aqui, ó. Ela só aparece ingressando, mas ela não entra. Ó, ela não consegue. Mas eu vou colocar lá para ela assistir. Então, voltando para cá. Estão vendo essa tela aqui? Não, né? Porque eu tirei. Oh, meu Deus do céu. Ai, espera aí que eu vou compartilhar de novo a aula. Então, ó, vamos ver. Diz para ela aí, como ela não conseguiu entrar, alguma coisa que eu tento aceitar, ela não entra. Olha, a energia elétrica não, tem que ser 24 horas. Ó, olha, gente, eu vou admitir, ó. Fiquem vendo, ó. Eu admiti, mas ela não entra. A energia elétrica, né? Ela é 24 horas, tem que ter de 11 a 16 tomadas por leito. 110 e 220, tem que ter aterramento. As tomadas tem que ter 0,09 milímetros para facilitar a conexão. Tomada para aparelho de raio-x. Distante no máximo 15 metros de cada leito. Esse áudio aí tem que ter um gerador. Alguém tira o áudio, meninas. Maria, desliga teu áudio. Ele tem que ter um gerador disponível, ó, claro. Caso falte luz, já pensou o paciente faltar luz dentro da UTI?
A iluminação ela tem que ser natural e geral de teto, tem que ter iluminação de emergência diretamente acima do paciente, né? Uma iluminação noturna. Olha, a Lucilene tenta entrar, mas não dá. Uma iluminação de emergência diretamente acima do paciente, iluminação noturna do paciente por período curto. Tem que ter abastecimento de água, a fonte deve ser analisada, realizadas hemodiálise. Vocês viram que teve um caso aí que morreu um monte de gente por causa da qualidade da água, né? Nós temos que ter UPI, lavatórios, lavagem das mãos, locais de manuseio de materiais, medicamentos, alimentos próximos dos pacientes ou a cada 2 leitos, preferencialmente não acionadas pela mão, com sabão líquido e antisséptico e toalheiros de papel. Nós temos que ter um sistema de gases e vácuo, 24 horas. Temos que ter 2 saídas de oxigênio, 1, 2 de ar comprimido e 2 de vácuo. Alarmes têm que ser audíveis e visuais para a pressão em queda ou elevação. E abaixo de 194 milímetros de mercúrio, os alarmes sonoros e visuais são acionados, para que nunca falte, entendeu? Tem que ter uma rede de gás. Renovação de áreas críticas, ar de qualidade segura e satisfatória durante todo o tempo, o mínimo 6 trocas de ar, 2 trocas com ar externo. Limpeza do ar-condicionado tem que ser feita com filtros de grande eficiência, a temperatura tem que ser ajustada de 24 a 26 graus e a umidade relativa do ar tem que ser de 40 a 60. Aí aqui a equipe, né, tem que ter um coordenador, um assistencial, por cada 10 leitos tem que ter um assistencial e um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. A gente tem que ter um médico responsável, um médico diarista e um médico plantonista por turno a cada 100 leitos. Na fisioterapia, a gente tem que ter um a cada 10 leitos para cada turno. Também tem que ter psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Né? Então, isso aqui foi o que a gente acabou de falar, né? De acordo com a quantidade de leitos, eu tenho o número de profissionais. Um enfermeiro para cada 10 leitos por turno e um auxiliar técnico para cada 2 leitos. Né? Já na UTI 3, eu tenho que ter um enfermeiro coordenador e um enfermeiro para cada 5 leitos e um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. Aqui os recursos materiais. O que eu tenho que ter lá na UTI? Gente, eu faço avaliação de vocês contínua. Está vendo isso aqui tudinho? Eu quero que depois vocês façam a definição de cada um desses. Carro ressuscitador, o que tem no carro ressuscitador? Cama de Fowler com grades laterais, maca com cilindro para transporte, monitor multiparâmetro, ventilador mecânico, equipamento para ventilação, oxímetro, monitor de pressão não invasiva, monitor de pressão invasiva, monitor de débito cardíaco, marca-passo cardíaco externo, capnógrafo, bomba de infusão, aparelho por eletro, aspirador, negatoscópio, ponto de gases, conjuntos de beira-leito, como termômetro, estetoscópio, esfigmomanômetro, ambu com máscara e bandeja de procedimento. Isso tudo tem que ter na UTI. E aqui a gente tem a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Na multidisciplinaridade, quando existem vários profissionais atendendo o mesmo paciente de maneira independente. Ou seja, o fono, o físio e o enfermeiro, cada um fazendo sua parte. Na interdisciplinaridade, é quando alguns especialistas discutem entre si a situação de um paciente sobre aspectos comuns a mais de uma especialidade. Vamos imaginar que o paciente seja diabético, hipertenso, e seja um paciente oncológico. A interdisciplinaridade
é quando eu tenho vários especialistas médicos, exemplos, que estão cuidando do mesmo paciente, tá? Ou seja, eu tenho que fazer uma cirurgia no paciente X. Mas eu só posso fazer se o médico dele liberar. Deu para vocês entenderem? A transdisciplinaridade, quando as ações são definidas e planejadas em conjunto, são as transdisciplinaridades. E aqui a organização da equipe multi, planejamento das ações, normas e os condutas têm que seguir os protocolos, padrões de avaliação, planejamento do espaço, assistência permanente qualificada, incentivo à pesquisa, educação e serviço, a assistência de enfermagem vê o paciente como ser holístico, faz parte da humanização. O cuidado é individualizado, cada paciente tem o seu padrão de assistência. Prevenção, sistemas cardiovascular, renal, neurológico, respiratório, hematológico, gastrointestinal e endócrino. Aí a gente acabou de falar, né? E a humanização da UTI é possível? Humanizar a UTI significa cuidar do paciente como um todo, englobando o contexto familiar e social. Sentimentos na UTI de dor, de medo, risco de morte, culpa, castigo, separação, solidão, desconhecido, tristeza. No caso da criança, não pode brincar, saudade, agressão, insegurança, decisões radicais, exposição, repressão emocional. Portanto, significa abordar um ambiente, paciente, ambiente, família. Humanizar uma filosofia de trabalho. Trabalhar compreensivamente todos os dias, tratar pacientes e familiares com afeição. Com afeição não é ter liberdade, gente. Esse negócio de oi, meu amor, meu querido, isso é intimidade. Tá? Senhor, senhora. Respeitar o contexto familiar e comunitário, bem como os valores de cada indivíduo, né? Cada indivíduo tem seu valor, sua crença, seus costumes. Trabalhar solidariamente com colegas, oferecer uma assistência de excelência a cada intervenção. O ambiente, né? Luz natural, luz artificial regulável, temperatura regulável, paredes e tetos, cores claras e harmônicas, no caso da infantil, motivos infantis, privacidade sem isolamento e acomodação para pais à beira-leito, no caso da UTI NEO. Gente, quando cair, não vai ter mais como a gente voltar. Então, eu queria, quando terminasse a aula, vocês escrevessem, copiassem e colassem uma folha de frequência lá no nosso grupo, tá bom? E aí eu vou colocar os links da aula para quem quiser ouvir depois. O paciente deve ser tratado pelo nome, tornar o ambiente familiar, estimular a permanência dos pais na UTI, trazer brinquedo, no caso de criança, permitir visita de irmãos, dependendo, dizer a verdade. Quem tem que dizer a verdade, no caso do diagnóstico, é o médico, e no caso dos procedimentos, somos nós. Utilizar a sedação e analgesia sem restrições, respeitar horários de sono e refeição, respeitar a privacidade, preservar ciclo dia e noite. A família. Tratar os pais pelo nome, estimular a permanência na UTI, ter profissionais de referência para informação, estabelecer rotina de informações diárias. Dizer sempre a verdade em linguagem acessível, que ele entenda, não transferir decisões médicas, compartilhá-las, ter tolerância aos repetidos questionamentos, respeitar tempo de aceitação, né? Estimular grupos de pais sob supervisão. Então, a equipe, condições de trabalho apropriadas, solidariedade e cooperação entre os profissionais, capacitação continuada, capacitação